É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio TV, o nosso compromisso diário com você, nosso ouvinte, telespectador. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio TV. Nós estamos ao vivo em todos os meios de comunicação, na TV, na internet, no rádio. Seja muito bem-vindo e eu, claro, eu já quero dar bom dia para o meu colega de mesa, de estúdio, Breno César. Muito bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que chega junto aqui desde cedo, desde as 7 horas da manhã que eu cheguei aqui na emissora, né? E claro, toda a nossa redação, toda a nossa equipe também, né? A todo vapor. O pessoal já estava comentando no WhatsApp da rádio, viu, Tabata? Já estamos aguardando o Relógio Rádio TV. Opa, e gostei, hein? Olha, amanhã friazinha, geladinha em São Paulo, 17 graus neste momento, e a máxima não sobe muito não, viu? Fica na casa dos 22 graus. E aí esse friozinho, ele combina com uma coisa. Além do café. Além do café, o que combina muito bem com o café para você degustar junto, hein? É um docinho. Docinho mais gostoso do mundo. O mais não, um dos mais, mas é o mais apreciado do mundo. Aí eu lembrei de um personagem da escolinha do professor Raimundo. Captei vossa mensagem, Tabata Porte. Diga lá. Chocolate. Chocolate. Aí. Hoje a nossa edição, hoje o Relógio Rádio TV, ele tá simplesmente irresistível. Hoje, dia 7 de julho, Breno, é o Dia Mundial do Chocolate. Opa! Que delícia! E aí, eu acho que o frio aqui em São Paulo, ele veio proposital, né? Esse friozinho hoje aqui, nesse amanhecer de terça-feira, ele é proposital pra quê? Pra dar aquela vontadezinha de chocolate. Hoje tá valendo, viu, gente? Não fica hoje com culpa, não. Hoje pode. Hoje pode. Hoje tem um motivo. Ai, eu tô na dieta. Não. Pegue seu chocolatinho, se acomode aí se você tá em casa, no sofá, no carro, a caminho do trabalho, ou já está no trabalho, já separa um chocolatinho, pega o seu café pra nos acompanhar, né, Breno? E celebrar, né? Afinal, se hoje é o Dia Mundial do Chocolate, vale a pena, do seu jeito. Vale a pena, até porque se tem uma unanimidade, é que todo mundo concorda que é uma das maravilhas do mundo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, chocolate com certeza tá em uma delas. É tudo de bom. Não tem como resistir, seja o leite meio amargo, amargo, chocolate branco. Qual que é o seu preferido, Breno? Ao leite. Ao leite? Ao leite, pra mim é melhor. Eu gosto muito do chocolate ao leite. Um meio amargo é muito bom meio amargo, também, ia falar. viu? Muito bom. Bom, gostosinho. hoje no Relógio Rádio TV, nós vamos discutir sobre o chocolate, os prazeres que o chocolate nos traz. Muitas vezes em um momento que a gente tá estressado e aí quer um docinho pra dar aquele ânimo, né? Aquele up. Num dia de estresse, de agitação. Por que a gente recorre a um docinho, a um chocolatinho num dia difícil, num momento difícil? Ou depois do almoço, né? Eu mereço.
Ai, eu quero um chocolatinho, né? Essa frase eu conheço também. Você usa isso também? Ah, eu uso. Eu me identifiquei agora. E com muita frequência, Quer viu? saber? Eu trabalho demais, eu mereço. Eu mereço. O problema é que esse eu mereço é cotidianamente. Esse é o problema. Esse é o problema. Depois a balança cobra a gente, viu? Enfim, a gente vai falar sobre os benefícios do chocolate. Então, assim, hoje é um dia para não ficar com aquela culpa, não. Vamos falar das coisas boas que o chocolate pode trazer no nosso dia a dia, para nossa saúde mental, para a saúde do corpo também. Porque quem associa o chocolate somente às calorias, tá muito enganado, viu? Chocolate tem muitos benefícios. Tá vendo, gente? E a gente vai descobrir hoje Pode no ser Relógio saudável Rádio TV. também. Pode ser saudável. Olha, gente, hoje é aquele dia de comer um pedacinho sem culpa, né? E já aqui, o Breno e eu, a gente vai saborear também daqui a pouquinho um chocolatinho, quem sabe com um cafezinho que a produção preparou. Mesmo? Me pegaram de surpresa. Tá chegando, eu não tava sabendo. Breno, tá Então, chegando. interessante, tá vindo. interessante. Se prepare. Você falou que você estava comendo alguma coisinha antes da gente entrar ao vivo, né? Eu olhei e já pensei assim, já tá no chocolate, Breno, e não me chamou. Mas não era não, equipe, né? Não era. Não era. Mas tá bom, já. Depois eu Bom, te conto. você que também é do time chocolate, gosta do chocolate ao leite, meio amargo, em que momento o chocolate ele tá presente no seu dia? Manda pra gente, compartilha a sua mensagem. Você é do tipo chocólatra? Começa a comer e depois não para mais? Manda pra gente no 11 3226 1111. Manda pra gente, teremos o maior prazer de ler a sua mensagem. Bom, vamos então começar falando do quanto o chocolate ele é benéfico e traz essa sensação de prazer, de felicidade, de bem-estar. Vamos conversar agora ao vivo, direto do nosso estúdio, com a Natália Aguilar, psicóloga. Porque, né, gente, além de ser uma delícia, o chocolate, se vocês já perceberam, ele tá muito associado às emoções, né? Como eu disse, se nós estamos estressados, aí quer ir para um chocolatinho. Entediado. Tá triste, né? Aí vai pro chocolatinho, haja chocolate, viu? Enfim, vamos falar sobre isso agora, ao vivo, com a Natália Aguilar, psicóloga. Muito bom dia, Natália. Seja bem-vinda. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Bom dia. Obrigada aí pelo espaço de vocês e para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês aqui na Prazer rede. todo nosso. Muito obrigada, Natália. Vamos começar falando então, por que o chocolate ele acabou se tornando esse meio que um braço confortante, né, oficial da nossa mente? Por que a gente associa um chocolate a um conforto ali num momento... Um refúgio. Um refúgio mesmo, né? Porque, na verdade, o chocolate ele tem substâncias que ele ativa alguns sistemas de recompensa, né, no nosso cérebro. Então, quando a gente come um chocolate, a gente tem aquela sensação fisiológica mesmo, né? Não é bem uma associação, né? A gente faz associação porque a gente percebe que dá certo. A gente come o chocolate e a gente sente aquele prazer momentâneo. Verdade. Né? Então, ele está muito ligado às substâncias presentes no cacau, ela está muito ligada a essa questão, né, da produção de neurotransmissores, né, que geram maior prazer aí no nosso corpo e maior conforto emocional, né? Então, às vezes, quando a gente está um pouquinho mais ansioso, quando a gente está um pouco mais angustiado, a gente vai e recorre a um chocolatinho, né? E esse chocolate, ele traz, né, essa sensação. E essa sensação de recompensa, o nosso cérebro ele vai aprendendo, né, que se eu tenho, né, esse prazer, então eu vou buscar cada vez mais, né, essa situação, né? Então eu vou buscar o chocolate como forma, né, de eu aliviar aí as minhas emoções, aliviar aí as minhas angústias, enfim.
Agora, o dia caiu como uma luva depois da segunda-feira de ontem, vamos combinar, né? Caiu. Porque a gente até conversou aqui no Relógio Rádio TV, falamos sobre como lidar com a frustração da derrota do Brasil, da eliminação da nossa seleção na Copa do Mundo. E aí chega a terça-feira, 7 de julho, Dia Mundial do Chocolate. Então, aí tem uma desculpinha. Ai, tô triste ainda por conta do Brasil ser eliminado. Vou lá comer o meu chocolatinho pra me sentir melhor. Eu acho que, assim, né, esse sistema de recompensa, né, do nosso cérebro, eu falo que, assim, nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Muitas vezes, quando a gente se vê, quando o nosso cérebro percebe, né, uma situação de perigo, uma situação de ameaça. Então, por exemplo, né, o Brasil perdeu, né, eu tô ali naquela expectativa, não, eu vou comer um chocolatinho para dar uma aliviada. É natural, né, que o nosso corpo ele vá buscar e ele procure, né, essa recompensa para meio que dar uma aliviada nesse estresse, para eu não precisar ficar o tempo todo em alerta. É meio que como se fosse um refúgio mesmo, né? O que a gente estava falando agora há pouco. Mas essa sensação é real mesmo ou tá na Não, cabeça? é uma sensação real, é uma sensação provocada pelo cacau, né? Mas ela é muito passageira, né? Ela é muito temporária. Então, assim, não tem problema. A gente sempre fala que, assim, não tem problema a gente recorrer a um chocolatinho, né? Quando a gente tá angustiado, quando a gente tá num dia que não tá muito bom, né? O problema sempre é quando a gente recorre só a isso, né? Como meio de suporte para lidar com as nossas emoções, né? Porque o chocolate, ele não vai dar conta de tudo, né? A gente precisa ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, fazer exercício e muitas vezes fazer psicoterapia para lidar, né, com as nossas próprias frustrações, porque o chocolate ele não vai dar conta de tudo, ele vai dar ali aquele prazer momentâneo, né, mas vai passar. Até porque esse momento, realmente, a gente sente na prática quando abre, né, você pega ali o chocolate, você abre, dá aquela mordida e faz... Nossa! É uma sensação, assim, de conforto, né, que dá... Eu acho que principalmente quem é mulher sabe do que eu tô dizendo, né? O Breno tá me olhando assim com uma cara, será mesmo? Tipo os porquês, né? O porquê, Por quê? né? Quem é mulher, principalmente, sabe, né? Tem o período que a gente necessita bem mais de um chocolatinho. Mas você deve saber porque você tem sua esposa. Sim. Então, ela muitas vezes deve falar, amor, compra lá meu chocolate. Não, ela fala pra evitar, né? Porque ela tá na briga com a balança. Mas se leva, também não diz não. Não reclama, então, né? Fica a dica. Então, você garante aí todo mês pra ela, na despensa, um chocolatinho, vai cair muito bem. Nós já temos mensagens no nosso WhatsApp, você pode mandar também dúvida pra Natália Aguilar, psicóloga que está aqui no nosso estúdio. Se você quiser compartilhar também seu relato, como que você lida com o chocolate, ele tá presente no seu dia a dia, depois do almocinho, ou às vezes de manhã, não sei em que momento do dia que você recorre a ele. Você prefere o chocolate ao leite, amargo? Já tá naquela fase assim da vida mais difícil? Já recorre pro amargo? A pessoa que só come chocolate amargo, pode vir o problema que for. A pessoa já tá com um casco duro. Enfim, manda pra gente no 11 3226 1111. Vamos ler algumas mensagens. Maria Anjos. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno e a todos. Eu amo chocolate branco, principalmente quando tô na TPM, tá vendo, Tabata? Maria Anjos, Interlagos, São Paulo. Antônio Augusto, bom dia, meus irmãos, como estão? Combina com aqueles biscoitinhos de padaria de polvilho, amo. Antônio Augusto de Souza Guerra Palma, eu acho que é Saúde, bairro de São Paulo, Zona Sul de São Paulo. Muito obrigada pela sua mensagem. Natália Barboni, bom dia, irmãos abençoados. Bom, o chocolate é presente diariamente em minha vida. Todos os dias eu como. Natália Colela Barboni, de Vila Oliveiro. Manda depois, Natália, qual o chocolate que você come? Você falou que come todos os dias, né? Você gosta do ao leite, amargo, meio amargo, chocolate branco. E você falou todos os dias. Em que momento? É depois do almoço? Compartilha mais com a gente, viu? Eu quero saber. Nancy Barros, bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Dia. Eu, quando era nova, eu acho que era
É isso? Era muito fã de comer chocolate ao leite. Hoje, aos 60 anos, como diz o pastor Jaime de Amorim Campos, eu tô na vibe do meio amargo. É Nancy verdade. de Duque de Caxias, Pastor Rio de Janeiro. Pastor Jaime costuma dizer isso, né? Dimitri. Bom dia, aqui em Porto Alegre, 5 graus com sensação de 2. Esperando mais um maravilhoso programa com Tabata e Breno. Pronto, já estamos no ar e falando de algo que combina com esse friozinho. Ele diz, com frequência viajo a Gramado, na Serra Gaúcha, para visitar as fábricas de chocolate. Meu Tabata, Deus, olha que aí. delícia, hein? Andréa, bom dia. Tomei meu café da manhã agora e também um bolinho com umas barrinhas de chocolate derretido por cima. Muito bom. Ai, Andréa, manda pra gente um Boa pedacinho. pedida, uma boa pedida. Gostei. Puxa, sabe o que eu lembrei agora, gente? Eu fiz olha, meu Deus do céu, tá parecendo História da Carochinha. Eu preparei um bolo, bendito bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Separei os pedaços. E você esqueceu. Eu esqueci. Uhum. Gente do Tá bom, céu. então. Olha, lembrei. Real, gente, real. Falei isso ontem pra Esther aqui na produção. Falei, Esther, eu tenho que trazer. Esqueci de novo. Gente, como disse minha mãe, não esqueço a cabeça porque tá grudada. Atenção, oficialmente, quarta-feira faremos o Dia Mundial do Chocolate. Aliás. De novo? Vai dia repetir? Local, o dia local. Dia da HIT. Dia do chocolate na HIT. Bom, agora, Natália, como que você falou assim, não tem problema a gente recorrer ao chocolatinho. A Natália mandou a mensagem pra ela, né, dizendo que ela come todos os dias, até deu risada também, e é muito gostoso, né? Só que como diferenciar o que é um prazer saudável de uma compulsão, por exemplo? Ou o início de uma compulsão? Eu acho que a gente precisa sempre observar, né, esses movimentos. Então, por exemplo, a pessoa come todo dia, ela não consegue ficar sem o chocolate. Então, talvez a gente tenha que observar isso, né, porque talvez essa pessoa ela esteja já buscando no chocolate essa sensação de prazer que, na verdade, a gente não deveria buscar só no chocolate, né? É claro que na vida a gente sente prazer com diversas coisas, né? Mas é como eu disse anteriormente, né? Se a coisa ela fica só concentrada no chocolate, a gente pode ter alguns problemas, né? Inclusive problemas de saúde, né? Porque a gente tem a questão de que, a depender do chocolate que eu como, eu tenho um teor maior de gordura, né? Que eu tô ingerindo. E aí eu ia até falar, né? Você falou agora há pouco do chocolate amargo, né? Mas o chocolate amargo, os chocolates que têm maior índice de cacau, são os chocolates melhores para trazer essa sensação de prazer. São os mais saudáveis, São os né? mais saudáveis. Só que quando a gente vai buscar o chocolate, a gente não vai buscar só o chocolate. A gente vai buscar também outras substâncias que também agem no nosso corpo nesse sistema de recompensa. E que substâncias são essas? A gordura, o açúcar, né? Que associado ao chocolate, porque se a gente for pensar, né, o chocolate ao leite, ele tem um teor de cacau pequeno, né? Ele tem um teor alto de gordura e um teor alto de açúcar, né? Então, a gente precisa observar, a gente está indo em busca mesmo do chocolate ou é uma mistura dessas coisas e sempre observar em função de que eu estou buscando, né? Esse prazer que tá só no chocolate. Porque se eu busco esse prazer, né? Se eu tenho esse sistema de recompensa só no chocolate, alguma coisa aí precisa ser olhada com mais carinho, né? Dentro da gente, porque talvez a gente precise aí, né? De rever aí alguns conceitos, né? Se autoconhecer para entender o que está acontecendo, que eu só vou buscar esse prazer no chocolate, né? Então, preciso olhar para essas questões. Boa, esse alerta é muito importante, né? Porque realmente tem muitas pessoas que elas acabam colocando ali no alimento, né, num docinho, uma recompensa, como disse a Natália, esse prazer achando que vai se manter, mas ele é momentâneo. Pois é, nós iniciamos o programa entrando nesse clima, né? Do eu mereço, eu mereço. Eu mereço remete à recompensa, né? Mas aí também você não pode usar todos os dias. Porque vamos pensar, né? Se a gente for analisar, né, uma substância química, né?
o nosso corpo ele vai criando, né, uma certa dependência daquilo, né? Eu vou entendendo que para eu sentir prazer eu preciso fazer uso daquilo, né? Porque, enfim, né, eu tenho N coisas na minha vida, N vazios existenciais ali que eu preciso suprir e preencher de alguma forma. Então eu vou fazendo uso da substância. O chocolate não é uma substância química, né? Mas a gente pode fazer mais ou menos uma comparação, né? De que a pessoa vá buscar nesse prazer momentâneo, né, o preenchimento de algumas coisas que ela pode não ter na vida, como, por exemplo, bons relacionamentos, né? Uma vida, sei lá, né, uma vida mais saudável do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico também, porque a gente entende que alguns adoecimentos causam, né, alguns estados emocionais aí mais afetados, né? Então, a gente precisa sempre fazer a pergunta em função de que eu estou ingerindo isso, em função de que eu preciso ingerir isso todos os dias. Agora, por exemplo, se a gente está num dia mais agitado, estamos ansiosos no sentido comum mesmo, né? Sem dizer o transtorno de ansiedade. Mas estamos ansiosos com alguma coisa. Aquela ansiedade do dia a dia. É normal, natural, né? Alguma reunião no trabalho, ou ansioso por algo familiar, mas algo, né, que vai deixando a gente um pouquinho nervosinho ali. Comer um chocolatinho pode ajudar a aliviar essa tensão? Completamente. Eu tô me lembrando muito daquela apresentadora, a Tati Machado, que há um ano atrás ela perdeu o bebê. E ela deu uma entrevista assim, né? Depois que aconteceu tudo, né? Eu fiquei um tempo reclusa e aí eu falei pra mim, hoje eu só preciso de um chocolate, né? E aí ela falou assim, eu não quero saber de dieta, eu não quero saber de nada, eu preciso só de um chocolate, né? E foi muito bacana porque algumas pessoas que a conheciam mandaram chocolate para ela de presente, né? De maneira afetiva, de maneira a cuidar dela, né? Por conta do período que ela estava passando. Ela tinha acabado de perder o bebezinho dela, né? Então, é perfeito isso, né? Porque remete ao cuidado, remete a memórias afetivas, né? Remete... Eu ia te perguntar isso. Desculpa te cortar, Natália. O chocolate, ele também está associado a muitas datas comemorativas, né? E exatamente a essa questão de cuidado. Você trouxe aqui compartilhou com a gente uma história, é claro, é uma história triste ao mesmo tempo de superação, né? De uma mãe que gestou, enfim, perdeu o bebezinho dela, é muito triste, felizmente anunciou recentemente que ela tá uma gravidez. Grávida novamente. Isso. Muito bom. E aí eu fui lembrando, a gente conversando aqui e aqui é uma coisa cômica mesmo, né? Uma situação cômica. Um dia brincando com meu marido, eu falei assim, ai amor, preciso de um diamante. E aí, eu saí, eu acho que eu fui trabalhar, se não me engano, quando eu cheguei em casa, tinha na cama uma barra ele de não chocolate. fez isso. E colocou, aqui o diamante que você queria. Gente, eu não esqueço disso. E aí eu sempre dou risada com ele. Eu falo, ai, mas é bobo, viu? Mas você sabe que são esses pequenos gestos, né? Que eu sempre falo, que quebra um pouquinho, sai um pouquinho da rotina, né? Você não esperava. Né? Isso é bacana, né? Acaba fortalecendo o vínculo com... Você vê que marcou pra você de algum momento, de alguma forma, né? Sim. Não era o diamante que eu queria, mas tudo bem. Valeu a intenção. Funcionou naquele momento. Ai, gente. Temos mais mensagens no WhatsApp. Vamos ler algumas que vocês estão mandando pra gente. Pode colocar, diretor. Osiel Silvestre disseram o seguinte: bom, eu gosto do chocolate branco. É muito bom, mas tem que ter postura. Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, tem que ter postura, tem que ter regra, né? Tem que ter limites, né? Isso. Digamos assim. Até porque o branco é o mais gorduroso, é o mais gorduroso, né? exatamente. Com menor índice de cacau. Então, você percebe que não é o chocolate. Não é só o chocolate, né? Porque o branco tem muito pouquinho cacau, né? É a questão da gordura, do açúcar, que também são
substâncias que vão trazer prazer pra gente. Momentâneo. mas não. Aliás, eu só quero anunciar para vocês que daqui a pouquinho teremos entrevista com um médico nutrólogo, endocrinologista, para tirar as nossas dúvidas sobre qual chocolate é o ideal, qual a porcentagem ideal de chocolate, como que nós devemos consumir, pode todos os dias, quanto de chocolate, uma barra inteira ou um tabletinho, enfim, já a gente vai saber. Vamos acompanhar mais mensagens que estão chegando no WhatsApp. Acho que era a Maria do Socorro que ela mandou. Isso, bom dia, queridos, Breno e Tabata. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Eu gosto muito de chocolate ao leite. Só do branco não. Sou muito amante de chocolate, meus queridos. Deus abençoe, amém. Amo esse programa abençoado. Muito obrigada, Maria do Socorro. Maria. Um abraço para você. Carmen participa com a gente. Bom dia, povo de Deus. É uma ótima rádio. Agora estou assistindo vocês também, né? Eu gosto de chocolate do meio amargo. Estou no estado do Espírito Santo acompanhando. Seja pelo rádio, pela TV, tá tudo em casa. Todo mundo ligado. Robson Fernandes, Betim, Minas Gerais. Minha criptonita é passar no caixa de supermercado e ver as barrinhas. A boca moia. Moia? É como se fosse saliva. Eu acho que é isso, né? Isso. Nós não costumamos dizer isso aqui em São Paulo, mas é muito bom porque a gente vai aprendendo as outras culturas, né? As Não diz isso aí? regionalidades. Vai ali no extremo da Zona Leste pra você ver. É um tal de moia. Aí começa. Nicole mandou também. Bom dia, meus amados. Eu sou do time chocolatra. Olha aí. Mas prefiro o amargo, como um quadradinho todo dia, após o almoço. Marinê Silva dos Anjos, Campo Limpo. Muito obrigada. Divino Donizete. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno e a todos. Gosto muito do chocolate meio amargo. Sou de Ribeirão do Pinhal, no estado do Paraná. Eu e meu pai, João, assistimos vocês todos os dias. Parabéns por fazerem parte de nossas manhãs. Olha aí, que legal. gostoso. Muito obrigada, Divino. Um abraço para você e para o seu paizinho, viu? Que horas são agora? 9h26. Nós estamos ao vivo conversando com a psicóloga Natália Aguilar, diretamente do estúdio do Relógio Rádio TV, na manhã desta terça-feira, 7 de julho, Dia Mundial do Chocolate. Agora, o chocolate ele também pode trazer um efeito ao contrário do que a gente espera? Ou não? A gente já vai no chocolate querendo essa sensação de prazer, de felicidade. Mas pode trazer também o contrário? Então, se a gente exagera muito no chocolate, né? Ele pode trazer alguns efeitos fisiológicos, né? Então, se a gente come muito o chocolate, exagera, é como se a gente exagerasse com qualquer alimento, né? O nosso corpo, ele vai gritar. Então, a gente pode ter... eu já passei, né, por isso. Então, às vezes, quando eu abuso um pouquinho do chocolate, no outro dia eu acordo com dor de cabeça. Ai, tem isso sabe? mesmo, Porque... parece que o fígado parece que fica um pouco atacado, sabe? Quando a gente abusa de algum alimento, quando a gente abusa de alguma substância, o corpo, ele vai... Como dissesse, basta. Chegou o e a limite. Ele vai culpa? falar, para! Mas né? e a culpa, Natália? Principalmente mulher, né? Sim. Eu vou falar por mim, gente. Eu aqui é uma exposição de mim mesma. Mas assim, como eu disse, né? No período de TPM, teve até, acho que uma ouvinte / telespectadora nossa mandou falando que na TPM também, Isso. ela sempre recorre ao chocolatinho. Eu sou dessas também, é impressionante. Dá uma vontade assim... absurda para ter, né, aquela sensação de conforto. Só que muitas vezes é difícil de parar. Meu Deus do céu. E aí vem a culpa. E como lidar com isso ou tentar frear, deixar ali na nossa mente, ai, tô me sentindo culpado. No próximo mês, quando vier a TPM, vou tentar me lembrar disso. Mas aí eu não lembro, não. E todo mês é a mesma coisa. E aí eu lido com a culpa todo mês. É assim. Você consegue acabar com uma caixa de chocolate, né, Tabata? Uma caixinha, se deixar do nossa, lado ali, quase devagarzinho. Isso, meu Deus do céu. Eu sei como é que é. O pior é o marido procurar o chocolate depois pra E não comer. ter. Opa, cadê o... Porque a intenção do Nossa, o que marido... aconteceu? Acho que tinha um rato aqui em casa.
A intenção do marido geralmente é comprar e uma caixinha de chocolate para compartilhar. Mas gente, quando vai ver... Quando vai ver, já foi. Já foi. Eu vou pedir para a Natália segurar um pouquinho a resposta para a gente falar sobre essa culpa daqui a pouquinho. Agora são 9h29, o relógio passa muito rápido. Vamos conferir agora a previsão do tempo na nossa região. Daqui a pouquinho a gente volta. Em Palmas, o dia tem sol e calor. A temperatura chega a 33 graus e a mínima é de 23 graus. O sol aparece com muitas nuvens em Natal. A mínima é de 22 graus e a máxima 28 graus. O tempo segue frio e chuvoso em Florianópolis. A mínima fica em 11 graus e a máxima é de 16 graus. Já em Belo Horizonte, o dia de sol. Há algumas nuvens. A máxima é de 25 graus e a mínima 13 graus. Na capital federal, mais um dia de sol. A temperatura varia entre 14 e 28 graus. Relógio, rádio e TV. 9h33 agora no horário de Brasília. Vamos fazer aquela pausa para acompanhar quais são as principais notícias do Brasil e no mundo. O que é manchete hoje nos noticiários desta manhã de terça-feira, 7 de julho de 2026. Vamos lá. Representantes da indústria e do agronegócio do Brasil participam de audiência pública do escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Eles esperam reverter as novas tarifas sobre produtos brasileiros previstas para entrar em vigor em uma semana. Polícia Federal está nas ruas do Rio numa nova fase da operação que investiga a relação de políticos com o crime organizado. A PF apura um esquema bilionário de lavagem de dinheiro com postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética deve decidir até amanhã sobre o aumento de etanol na gasolina. A mistura deve passar de 30% para 32% para ajudar a reduzir o preço final do combustível ao consumidor. E a Argentina enfrenta o Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Logo mais, à 13h, horário de Brasília, em Atlanta. Na outra partida, à 13h, a Suíça enfrenta a Colômbia, em Vancouver, no Canadá. Isso aí, 9h35. Vamos continuar o nosso papo com a Natália Aguilar, psicóloga, falando sobre o Dia Mundial do Chocolate, o prazer, mesmo que momentâneo, como a Natália disse, né, do chocolate. Alguns alertas também que ela trouxe aqui pra gente observar quando que estamos passando, né, do consumo saudável, indo para uma compulsão alimentar, né? Um vício ao açúcar, ao chocolate. Agora, antes eu perguntei sobre a culpa, né, Natália? Como lidar, porque vem aquela sensação de prazer na hora, só que se você passa um pouquinho do ponto ou não queria ter comido, enfim, vem a culpa. E como lidar com isso? Novamente, né? Eu acho que tudo vai em função do que a gente está indo em busca desse prazer, né, momentâneo. Eu acho que é importante, assim, a gente pensar na questão da culpa. A mulher, como você trouxe, né, o exemplo da mulher quando ela está de TPM. Eu acho que é entender que existem processos fisiológicos no corpo que está acontecendo e que a gente vai precisando criar algumas estratégias para lidar, né, com esse. Sim. O chocolate, ele pode ser uma das estratégias? Ele até pode ser uma das estratégias, mas acho que quando ele vem acompanhado de muita culpa, né, eu acho que talvez não seja uma estratégia tão eficaz assim, porque se eu preciso lidar, né, com toda essa culpa depois, né, eu tenho que fazer um balanço, né, qual que é o custo-benefício. E aí, sempre olhar, né, em função de que eu tô consumindo, né, esse chocolate para trazer esse prazer momentâneo, que outras ações que eu posso ter na minha vida também, para que esse prazer ele venha, né? Não só por meio do chocolate. O chocolate, ele também pode fazer parte, né? Mas ele não pode ser
a única forma, a única estratégia, né? Então, eu acho que uma das maneiras da gente poder lidar com a culpa é a gente ampliar o nosso repertório, né? Hoje eu não vou comer chocolate, mas eu vou fazer um exercício. Porque o exercício, ele também traz essa sensação de prazer, né? É que a questão é que o chocolate, ele é mais rápido, né? Dá menos trabalho, né? E a gente vive, né, num tempo em que a gente quer tudo muito rápido, né? Eu sempre falo para os meus pacientes assim, né? A gente tende a querer resultados, mas sem atravessar processos. E isso não é possível, né? A gente precisa fazer o atravessamento dos processos. Então, às vezes, eu vou precisar, sim, deixar o chocolate de lado num período de TPM e talvez recorrer a outras estratégias para eu não me sentir tão culpado. Maravilha. Gente, essa é a Natália Aguilar. Natália, só antes da gente finalizar, qual que é o seu chocolate preferido? E o meu é o Talento. Eu amo Talento. Ao leite. Ao leite. Bom, eu mencionei, antes, né, da gente voltar aqui ao vivo, o nosso Gabriel Santos. O homem do esporte. O nosso menino de ouro do esporte, ele trouxe pra gente aqui um chocolatinho, né? E eu não vou deixar a Natália ir embora sem degustar um chocolatinho. O Gabriel trouxe assim... eu não vou deixar a Tabata exagerar, porque ela falou que às vezes ela sente culpa, né? Porque exagera. Tá ouvindo. Ele trouxe uma barrinha assim, bem magrinha, bem... Sabe, assim... como que é? Pra não exagerar mesmo, não exagerar, né? pra não econômica. pesar Bem tímida. Bem tímida. Então, Natália, deguste para sua manhã de terça-feira. E esse ficar é o leite, muito bem, é o deliciosa. meio amargo? Esse é Conta o pra mim. leite. Esse é o leite. Esse é o leite, Muito tá? bom. Então é isso, pra gente... Pode, Breno, já? Você sabe que a gente não pode no horário do programa, né? Daqui a pouquinho, A não. Natália vai se ausentar, mas nós vamos continuar. Você sabe Pra que não falar de boca cheia, né? Não, e o chocolate leva um tempo pra sair, né? Da garganta, pra quem... Você fica pra quem salivando fala trabalha o com programa voz, inteiro, né? Daqui a pouquinho, Breno, tá Exatamente. bom. Segura à vontade. Bom, a Natália Aguilar é psicóloga, você pode segui-la no Instagram, @Natália Aguilar Psicóloga, tudo junto, @Natália Aguilar Psicóloga. Muito obrigada, Natália. Foi um prazer, Eu viu? que agradeço. É mais Obrigado, um Natália. prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Um ótimo dia mundial de chocolate para você. Para vocês também. Aê. Usem com moderação. Boa! Pra não sentir culpa, hein? Para não sentir muita culpa. Gente, olha, o chocolate, além de ser agradável ao paladar, ele gera essa sensação de felicidade que a gente comentou agora há pouco e reduz sintomas de ansiedade, depressão. A Natália mencionou isso. E agora a gente vai acompanhar na reportagem como que é o processo desde a colheita do cacau até a produção, para chegar então nas prateleiras das lojas, dos mercados, para a gente degustar. Quem será que foi enviado dessa vez? Bom, vamos acompanhar na reportagem? Já tem surpresa. Então tá direto bom. de uma fábrica ao vivo. É mesmo? É mesmo, coisa boa, viu? Vamos acompanhar, já voltamos. A produção de chocolate começa com a colheita manual do cacau, fruto que é a base do chocolate. As amêndoas são extraídas e passam por processos de fermentação de 5 a 7 dias e também de secagem ao sol, de mais de 8 dias. Depois disso vão para a fábrica, onde são torradas e limpas com suas cascas removidas. Depois são trituradas e moídas até formarem uma pasta base. O processamento do cacau para desenvolver o sabor e o aroma do chocolate e chegar até a barra final exige precisão química e mecânica. Na torrefação, elimina a umidade residual e desenvolve o sabor característico. Já a moagem se reduz a uma massa densa e a cunhagem, que se trata da mistura dos ingredientes, a massa com a manteiga de cacau, o açúcar e, se for preciso, o leite em pó, sob o aquecimento contínuo. Nesse processo de horas ou dias, evapora compostos ácidos indesejados e garante a textura aveludada. Na temperagem, que é o processo térmico de aquecimento e resfriamento, dá brilho ao chocolate. A maior parte do cacau utilizado na produção de chocolate global vem de países tropicais, como Costa do Marfim, Gana e Indonésia. Aqui no Brasil, a produção destaca-se fortemente nos estados da Bahia e do Pará.
Você sabe, Breno, 9 horas e 42 minutos agora, que o chocolate, ele é de fato o doce mais apreciado no mundo. No mundo inteiro? No mundo inteiro. E o Brasil, ele não é o país que mais consome chocolate no mundo, porque quem lidera o ranking é a Suíça, né? É o país do chocolate. Mas aqui no Brasil, o brasileiro, ele tá consumindo cada vez mais, sabia? Qual a faixa etária? Tem aí, não? Não, olha só para você ter uma ideia, viu? Diga. Segundo dados da Kantar World Panel, a presença do chocolate nos lares brasileiros passou de 85,5% em 2020 para 92,9% em 2024. Enquanto a frequência do consumo semanal cresceu de 56% para 65% no mesmo período. Gente, é um salto, assim, absurdo, né? Não estamos sozinhos. Não, bom. O Kleber Werneck está ao vivo em uma fábrica de chocolate aqui na cidade de São Paulo. Ah, Breno, você não gostou, né? Porque mais uma vez o Kleber Werneck se deu bem. Ele se dá bem em todas. Gente, só a gente aqui fica chupando o dedo, né? Fica na vontade. E você que nos acompanha também, você que nos vê pela TV ou pela transmissão ao vivo no site, vai ficar na vontade também. Você que nos ouve vai ficar aí imaginando, mas pode conectar conosco na Hit TV ou nos acompanhar pelo site, como eu disse. Pega o seu celular, coloca ali hittv.com.br para você ver as imagens que o Kleber Werneck vai trazer agora ao vivo pra gente. Kleber, muito bom dia para você. O Kleber que tá com touquinha, tá com todo o traje preparado de proteção, de segurança alimentar, né? De higiene. Kleber, muito bom dia para você. Seja bem-vindo. Bom dia, Kleber. Olá, bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Olha só, eu acabei de passar aqui, ó, pela porta da felicidade. Porque quem entra nesse lugar onde eu tô, fica feliz na hora. Como você disse, ó, tô até com um traje aí, todo especial, todo preparado. E eu vou mostrar agora o motivo de eu estar com toda essa proteção no corpo. Olha só que maravilha. Olha só essa imagem. Vê se não é de dar água na boca. É chocolate de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é sabor, chocolates diferenciados. Esse chocolate aqui, você não encontra em qualquer lugar, não. Esse é um chocolate artesanal, muito diferente daquele que você encontra no mercado ou na mercearia aí perto de casa. Isso porque nós estamos numa fábrica artesanal de chocolate e, como você disse, né, Tabata, o chocolate é mesmo uma preferência nacional. Você trouxe dados de uma pesquisa, eu vou falar mais um pouco. Segundo um outro levantamento, 60% dos brasileiros gostam de chocolate e 40% consomem o doce pelo menos uma vez por semana, a média de 4 quilos por brasileiro durante o ano. Então agora nós vamos mostrar para você que nos acompanha pela TV, pela internet, também nos ouve pelo rádio, como é essa fabricação de chocolate. Nós vamos mostrar na prática aqui na fábrica. E quem vai contar pra gente e ensinar pra gente é a Milene, ela que é líder de produção aqui, vai contar pra gente primeiro. Bom dia, Milene. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Olha, Milene, seu trabalho, líder de produção de uma fábrica de chocolate, muita gente teria o sonho de estar no seu lugar. Verdade, viu? Muito bom. Vamos começar então mostrando desde o princípio, desde a fruta, o cacau. Mostra pra gente aqui, por favor. Então, aqui a gente já tem o nosso nibs, ele já tá pronto, né? Vou pedir pra você mostrar pro câmera aí na mão. Aí é o cacau. Isso, aqui é o cacau, ele já tá triturado. Aqui ele já passou pelo processo de seleção e torra. Correto. O cacau, a gente sabe que o chocolate é muito doce, todo mundo gosta, mas para quem não conhece, o cacau não é doce não, ele é amargo, né? Não, ele é amargo. Ele chega aqui pra gente, passa pela nossa seleção, a gente torra, só que ele é amargo, aqui ele tá amargo. Correto. E aqui do lado, o que nós temos? Aqui a gente tem a nossa manteiga de cacau. O nosso chocolate ele é feito com manteiga de cacau mesmo, tá? Aqui ele não vai deixar o nosso cacau com um resquício, né? Com aquele sebo na boca. O nosso cacau é limpo, né? É aquela barra gostosa que você põe na boca e ela derrete.
Você sente a cremosidade. Então aqui começa a diferença para um chocolate industrializado. Isso aqui faz diferença, né? Faz muita diferença, muita diferença. Correto. E daqui, desses produtos que são os produtos primários, o que acontece? Então, aqui a gente faz a pesagem e coloca na nossa melanger. Ah, correto. Vou pedir para o Serginho, nosso cinegrafista, meu parceiro, mostrar aqui. Olha só que delícia. Olha só, aí já é o chocolate mesmo. Isso, aqui ele já ficou o tempo, né? Nas 48 horas que a gente deixa. E aí ele já tá no ponto de tirar. Já está no ponto de tirar? Já. Então vou pedir para você tirar aqui para mostrar para a gente, por favor, como faz. Olha só, ela vai tirar, já está pronto aí, como ela disse, fica 48 horas, as duas funcionárias aqui. Qual é o peso aí? Quanto tem aí nesse tambor? Tem 20 quilos. 20 quilos de chocolate? Olha só, tenho certeza que a Tabata daria conta desses 20 quilos sozinha. Ela que ama chocolate, esqueceu de trazer o bolo hoje, mas eu vou lembrar de levar um chocolate aí. 20 quilos de chocolate. 20 quilos aqui a gente tem. Aqui a gente coloca o nibs, né? Essa é a massa ao leite, tá? A gente tem a massa ao leite e a massa sem leite, né? Então, aqui a gente tem o nibs, a manteiga de cacau, o açúcar orgânico e o leite em pó. Vamos então derramar um pouquinho aí, só para quem está em casa, quem nos assiste, e para você que nos ouve, eu vou descrever. Olha, é uma calda muito grossa de chocolate. Sim, né? É bem cremoso, a viscosidade dele, o brilho, né? Ele tem um brilho, por causa da nossa manteiga, que dá esse brilho. E a barra fica bem linda, acabada, fica brilhosa. Muito bonito. Que maravilha mesmo. Beleza, passou essa parte aqui, aí ele vem pra cá. Esse chocolate aqui que a gente viu em estado líquido, ele vai ficar assim, né? Isso, ele fica aqui, a gente deixa ele endurecer para poder cortar, para poder também armazenar. Como a gente é uma fábrica pequena, então a gente armazena ele um em cima do outro, bloco em cima do outro. Aí aqui ele já tá durinho, tá vendo? Ó, ele tá bem... E aí aqui a gente corta ele para poder colocar no tanque de derretimento. Olha, para você que nos assiste, para quem nos ouve pelo rádio, vou descrever. Essa barra aqui, Serginho, olha só, é uma barra de 20 quilos de chocolate. O sonho de muita gente é ter uma barra dessa em casa, né? Nossa, comeria numa boa. 20 quilos. E depois desse processo chega a última etapa, né? Qual que é a última etapa? Então, aí aqui a gente vem para a temperagem, né? Aqui a gente faz o processo de temperagem de chocolate. Correto, então. Tá ótimo, nós vimos tudo aí e nós vamos mostrar depois, na segunda entrada, esse chocolate pronto e vários tipos de chocolate que são feitos aqui, com exclusividade. Só aqui. Eu volto com você aí, Tabata e Breno, que devem estar com água na boca. Ai, salivando, hein? Nossa, salivando. 20 quilos aquela barra ali? Pode trazer pra gente, isso, viu, Kleber? Se quiser trazer essa barrinha de 20 quilos, tem problema, a gente divide aqui na redação. Tem uma redação aqui, tem um timaço. Vai ter briga, não? Ou vai? Todo mundo pulando em cima da barra. Muito obrigada, Kleber Werneck, pela participação ao vivo aqui no Relógio Rádio TV. Daqui a pouquinho ele volta como o Willy Wonka do nosso dia de hoje. 9h50 agora. Gente, olha, nós vamos agora trazer informações, aprender sobre como consumir o chocolate, qual o melhor chocolate para nossa saúde. Se você tem dúvidas, pode mandar pra gente a partir de agora no 11 3226 1111. Por quê? Porque nós vamos conversar agora ao vivo com o doutor Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e endocrinologista, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM. Doutor Durval, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Tabata, bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês e ainda mais falando sobre essa delícia, né, que é o chocolate. Aliás, eu vi aquela reportagem ali do Kleber, me deu vontade de comer chocolate, viu? Tá vendo? Doutor, eu fiquei ansioso. Contagia, né? Chocolate. Nossa, e o brilho, né, do chocolate é impressionante. Como a gente olha, já sente vontade. Parece que nós já sentimos o cheirinho, né, do chocolate ele daqui. na máquina ali, já deu para imaginar a textura dele, né? Imagina o cheiro lá na fábrica, hein? Sim. Agora, doutor, é verdade que chocolate ele faz bem pro coração? Ele faz bem pra nossa saúde?
E é verdade. Mas aí depende do tipo de chocolate, né? Eu acho que é importante aqueles que nos assistem que entendam que tem diferentes tipos de chocolate. E, sem dúvida, os estudos agora recentes, eles mostram que o chocolate que tem um percentual acima de 65%, 70% de cacau, ele é o ideal, né? Pela quantidade de polifenóis que a gente chama, que são compostos bioativos funcionais e que favorecem para que haja, inclusive, redução de doenças cardiovasculares. É interessante, viu, Tabata, Bruno, aqueles que nos assistem, que foi feito agora um estudo, chama Cosmos, e mostrou que quem ingere chocolate com uma certa frequência, né, 5 vezes por semana, uma quantidade pequena, né, 20 a 30 gramas por dia, e que tenha esse chocolate uma grande quantidade de polifenóis, portanto, de cacau, efetivamente, reduz em 27% a chance de morte por doença cardiovascular. Olha que interessante esse estudo Cosmos, o que ele mostrou, né? A importância do chocolate na nossa saudabilidade. Aliado. Veja, né? Agora, doutor... interessante, né? Muito, muito mesmo. No controle da pressão arterial, do colesterol, o consumo do chocolate, ele também está associado? E aí, no caso, é o chocolate amargo? Exato, isso. Eu acho bom a gente diferenciar, né? O chocolate comum e o chocolate branco, né? Porque o chocolate nada mais é do que a massa sólida do cacau, e aí existe a gordura do cacau, né? Que você junta, que é o leite de cacau, e junto com o leite e junto com o açúcar. Então, quando você faz essa junção, se tiver um percentual da parte sólida do cacau, que é acima de 60%, 70%, aí ele tem uma grande quantidade desses compostos ativos. Um deles, que a gente chama de flavonóis, que são polifenóis, eles liberam uma substância que chama óxido nítrico. O óxido nítrico, ele dá vasodilatação, né? É interessante, né? Porque e, consequentemente, reduz a pressão arterial. Quer dizer, não é de forma também significativa, quem tem pressão arterial alta continue tomando aí os seus medicamentos prescritos pelos médicos, mas pode ter certeza que com a ingesta de chocolate pode efetivamente amenizar, reduzir o seu grau de hipertensão arterial. É lógico que ele tem também outras funções, porque quando a gente fala no chocolate como um todo, ele tem também o triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina. A serotonina é aquele neurotransmissor do prazer, né? Uhum. Se a gente tivesse aqui uma cápsula de serotonina e tomasse todos os dias, seria maravilhoso, porque a gente ficaria com prazer, ficaria com bom humor, só que não existe isso porque não atravessa a barreira hematoencefálica. Mas, enfim, ele tem esses compostos fenólicos, ele tem os chamados flavonóis, ele tem o triptofano e tem a teobromina. Teobromina a gente lembra em cafeína, estimula o nosso organismo, de certa forma você fica mais ativo, né? mais com vontade, vamos dizer assim, de fazer as coisas. Por isso que é uma junção interessante, né? É uma junção muito interessante para a nossa saudabilidade. E a gente tem uma dúvida no WhatsApp que chegou para o senhor, aliás, viu, doutor? Vamos ler. Então, quem mandou foi o José Carlos. E ele disse, bom dia a todos, gosto muito de mel. Mel é um alimento bom para diabético? José Carlos.
Não, José Carlos, porque o mel, ele é uma junção praticamente de duas substâncias. Uma delas é a frutose, que é o famoso açúcar das frutas, né? Mas ele tem um tipo de açúcar que efetivamente favorece para que haja um aumento do açúcar da corrente sanguínea, e que a gente chama de índice glicêmico. Então, quando você ingere um alimento e ele aumenta muito o açúcar no seu sangue, é porque ele tem um índice glicêmico alto. O mel tem um índice glicêmico alto. Apesar de ser natural, infelizmente, ele tem esse lado que não é tão positivo para quem é portador, logicamente, de pré-diabetes e, lógico, de diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, aquele que necessita, inclusive, de insulinoterapia, né, todos os dias. Né? Doutor, pegando o gancho aí da pergunta do José Carlos, né, em relação ao diabético, com o assunto de hoje, né, o diabético pode comer chocolate? Qual seria o mais adequado? Zero açúcar mesmo? Não, ele pode comer o chocolate, mas é fundamental que a gente sempre deixe aqui esse parecer técnico-científico que você tem que ver na rotulagem, né? A rotulagem nutricional é a base para você identificar se tem muito açúcar adicionado ou não. Hoje os produtos, eles estão escritos, né? Açúcar adicionado, gordura adicionada. E com isso você já pode aí ter já um caminho adequado. Mas uma dica muito simples é você ingerir. Isso é para todos nós, mas principalmente para os diabéticos ou pré-diabéticos, né? Você ingerir o chocolate acima de 70%, 60%, 70% de cacau e que tem muitos desse tipo, hein? Frutas vermelhas ou amêndoas. Às vezes passa desapercebido por todos nós de que frutas vermelhas têm substâncias antioxidantes maravilhosas e que as amêndoas, né, que são as oleaginosas e que é um tipo, que são as nozes, pecãs, avelãs, enfim, que fazem muito bem para a nossa saúde porque tem uma gordura que é a chamada gordura boa, gordura monoinsaturada, que protege o nosso coração. Então, acho que a dica para os pré-diabéticos, para os diabéticos, procure, primeiro, chocolate, acima de 60%, 70% de cacau. Tem frutas vermelhas, melhor ainda. Tem amêndoas, melhor ainda, né? Mas pode ser, lógico, o chocolate diet ou o chocolate zero dia. Lógico, pode, deve, não tem problema nenhum. É muito recomendável, porque eles têm um índice glicêmico baixo. Como eu disse, né? Quer dizer, o índice glicêmico significa que quanto mais alto, aumenta a quantidade de açúcar no sangue. E aí o diabético ou pré-diabético tem pouca insulina, evidentemente ele vai ter níveis altos de açúcar no sangue, aumenta muito a glicemia. Então, sem dúvida alguma, que a dica para os pré-diabéticos e diabéticos, chocolate, sim, acima de 60%, 70% de cacau, se possível, com frutas vermelhas, se possível, com amêndoas e, logicamente, se possível, chocolate diet ou chocolate zero em açúcar. E a gente Mas o problema é, Tabata, Bruno, o problema está na quantidade, não é? Doutor, nós recebemos mais uma mensagem. 20 a 30 gramas. Só um minutinho, vamos voltar com o doutor, só para ele falar. De 20 a 30 gramas, isso seria o Sim. que exatamente, doutor? Você pega uma barra, 20 a 30 aquele tabletinho? gramas. Isso. Por dia, não tem problema nenhum. Ele seria até, entre aspas, um remédio. 20 a 30 gramas. Alta concentração de polifenóis. Alta concentração de antioxidantes, de substâncias que evitam processos oxidativos. Só para a gente entender de uma forma muito pitoresca,
o que é oxidação? É ferrugem celular, não é verdade? Então, se você estiver ingerindo um alimento que seja antioxidante, as suas células estão sendo protegidas para que você não tenha processos oxidativos, entre aspas, ferrugem celular, que geram doenças crônico-degenerativas. Olha só. Gostou, né, Tabata? Muito. Temos vários motivos agora para consumir chocolate, só que, como o doutor disse, né? Chocolate a partir de 60%, um tabletinho, não é uma barra inteira, um tabletinho pequenininho, de preferência com oleaginosas, então as castanhas, né, doutor? Ou frutas vermelhas. Agora, doutor, a gente Essa é a dica, certinho. Ó, anotado. Doutor, nós temos mais uma mensagem no WhatsApp. Eu acredito que o senhor já tenha respondido, mas, se possível, enfatizar, né, repetir para quem nos mandou, deixa eu ler. Quem mandou foi o Maurício Nunes. E ele falou, bom dia, qual é o melhor chocolate amargo ou oleaginosas ou outro? Não, o melhor chocolate, né? Até a Tabata já falou, viu? Respondeu por mim. O melhor chocolate é o que tem acima de 60%, 70% de cacau e junto com oleaginosas, que seriam amêndoas, castanhas, pecãs, avelãs, né? Ou com as frutas vermelhas. É uma junção muito, muito adequada. Então, quando a gente fala 20 a 30 gramas por dia, porque também não vamos esquecer das nossas calorias, não é mesmo? Uma barra de 100 gramas de chocolate tem em torno de 500 calorias. É como se fosse um almoço ou um jantar. Tá vendo? Agora, essa de 20, 30 gramas tem mais ou menos 100 calorias. E, portanto, pode fazer parte do nosso dia a dia sem problema nenhum, não é? Desde que, logicamente, como nós estamos comentando, preferencialmente que tenha efetivamente esses 60%, 70% de cacau. Porque o chocolate, o branco, de uma maneira geral, ele não tem esse composto sólido, né? Quer dizer, ele basicamente só tem a manteiga de cacau. Ele não tem o composto sólido do cacau, que é onde estão os polifenóis, que é onde estão os flavonoides, que é onde estão as substâncias bioativas que protegem principalmente o nosso aparelho cardiovascular e metabólico. Por isso que o chocolate, hoje, né, saiu uma lei nova, agora recente, de que só pode ser chocolate se tiver 35% a mais, 35% ou mais por cento de cacau. Pois é. Veja, é interessante, né, essa consideração, né? Pois é. É uma lei agora recente. Até mesmo? Porque nós estávamos sendo bombardeados por sabor chocolate, né? Por chocolate, todo lugar bem isso. Sendo enganados. Doutor, eu vou te interromper rapidamente. Se possível, se o senhor puder ficar com a gente só mais um pouquinho, não vamos tomar muito tempo, até porque eu sei que o senhor tem a sua agenda. Só para a gente acompanhar agora, fazer uma pausa na entrevista, a gente vai acompanhar a mensagem de fé de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com o doutor Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e endocrinologista. Até daqui a pouquinho, doutor. Vamos acompanhar então a mensagem de fé. Mensagem de fé. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Sabino, eu tenho uma palavra de fé para o seu coração. Olha, quando Maria, ela abriu o coração e deixou que Jesus nascesse na vida dela, o anjo veio até ela e disse que ela ia ser a mãe de Jesus. Ela abriu o coração e deixou que aquilo ali acontecesse. Ela deu lugar a Deus, ela abriu um lugar, ela deixou um lugar no coração dela, no ventre dela, na vida dela para Jesus. E Jesus nasceu. Aí a Bíblia diz que Jesus nasce, Jesus cresce e Jesus agora estava sendo crucificado. A Bíblia diz
no Evangelho de João, no capítulo 19, que Jesus agora estava sendo crucificado. E a Bíblia diz que ali no versículo 25, 26, a Bíblia diz que Jesus ele vê Maria e vê João aos pés da cruz. E Jesus fala para o João, João, olha, agora eu estou te dando a responsabilidade de você cuidar da minha mãe para mim. E naquele mesmo dia, a Bíblia diz que o João recebe a Maria na casa dele e começa a cuidar dela como se fosse mãe dele. Veja, Jesus preparou um lugar para Maria agora. Lá atrás, a Maria preparou um lugar para Jesus, guardou um lugar para Jesus no coração dela, no ventre dela. Ela deu lugar a Jesus, ela deu espaço para Jesus. Agora Jesus também dá um lugar para ela, prepara um lugar para ela na casa de João. João agora ia cuidar dela. Quando você dá lugar a Jesus, Jesus dá lugar para você também. Mas o lugar que Jesus quer que você sabe que você dê é o seu coração. E o lugar que Jesus vai lhe dar é um lugar na glória. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Tem um lugar preparado para você na glória, se você dá lugar para Jesus. Dê lugar a Jesus, ele vai dar um lugar para você também no céu, para a glória de Deus. Olha, aqui na nossa sede estadual, quero convidar você para domingo, às 7, às 10, às 15 e também às 18 horas. Eu faço no domingo 4 concentrações de fé. Nosso endereço, Avenida Cruz Cabugá, 165, no bairro Santo Amaro, aqui no Recife, próximo ao Parque 13 de Maio. Eu aguardo você. Deus te abençoe. 10h08, vamos voltar ao vivo com o doutor Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e endocrinologista, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, falando sobre o Dia Mundial do Chocolate. O doutor que trouxe aqui, né, ensinamentos, informações valiosíssimas. Dados importantíssimos. Sobre chocolate, o ideal para a gente consumir. Daqui a pouquinho nós vamos reforçar o que o doutor ensinou aqui pra gente, né, porque eu tô com meu chocolatinho aqui, mas doutor, eu vou fazer meia culpa, porque não é tanto... Não fui eu que comprei, né? Jogar a culpa para o estagiário. Fala de novo, não fui eu que comprei. Não fui eu que comprei, mas foi eu que pedi. Mas doutor, chocolate ao leite, a gente sabe, o senhor mencionou, né? O que tem mais açúcar, ele tem leite, ele é mais gorduroso. Mas de vez em quando, tudo bem? Absolutamente, de vez em quando, tudo muito bem. A gente diz que é proibido proibir. Coibir, sim. Proibir, não. Ô, doutor, então, o grande problema é quando nós temos uma ingesta excessiva todos os dias e não do chocolate branco, né? Eu acho que é importante que as pessoas que nos assistem também tenham essa visão. O fato é que o chocolate ele não é proibitivo, o excesso é sempre ruim em qualquer área, até água em excesso também pode até fazer mal, né? Então nós temos que entender que o chocolate não tem problema, que você, né, e quer uma coisa mais deliciosa que um bolo de chocolate, mesmo o bolo de chocolate branco, não tem problema. O importante é que a gente entenda, aqueles que nos assistem, se eu tenho a oportunidade de ir no supermercado e comprar um chocolate que tem 60%, 70% de cacau, eu estou trazendo benefícios para a minha saudabilidade. A minha saúde, logicamente, agradece, não é mesmo? Se eu tenho hipertensão arterial, puxa, eu estou indiretamente, através dos compostos bioativos do chocolate, estou melhorando a minha pressão arterial. Se eu tenho pré-diabetes, se eu tenho diabetes, resistência insulínica, eu estou também melhorando a minha saúde através, logicamente, da nutrição. A gente fala uma frase que diz assim, quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Porque quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi a dieta inadequada, deficiente, não é mesmo? Então, acho que a gente tem que ter essa visão, porque cada vez mais os estudos mostram a importância que tem a nutrição na nossa qualidade de vida, principalmente na prevenção do desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, através da nutrição. E o chocolate, logicamente, é um alimento
e pode tranquilamente contribuir para isso. Um alimento milenar, né? Diga-se de passagem. E, doutor, o senhor mencionou o chocolate branco. E muitas pessoas, inclusive, mandaram no WhatsApp falando que gostam muito do chocolate branco, que é o preferido delas. Qual que é a permissividade, né? Aliás, se há algum benefício do chocolate branco, como consumir, quanto consumir, né? Porque há muitas informações negativas sobre o chocolate branco. Então, esclareça pra gente, por favor. Não, o chocolate branco, ele não tem a parte sólida, né, do cacau, né? Vocês viram ali, né, a gente pôde observar como que ele é feito, como ele é processado. Então, a parte sólida realmente fica de lado. E é exatamente nessa parte sólida que estão os polifenóis. Então, quando você ingere o chocolate branco, infelizmente, você não está ingerindo aqueles compostos bioativos funcionais que são importantes para a nossa saúde. Mas o chocolate branco, ele tem leite, né? Ele, de certa forma, tem gordura, logicamente, manteiga de cacau, que, de certa forma, também é bom para o nosso organismo. Mas o problema é que ele não tem os benefícios do cacau. Portanto, ele pode ser ingerido, sim, mas não pensando, sim, no sabor, pensando naquele momento agradável, sem dúvida, mas não pensando, evidentemente, na saúde. Vamos, talvez, aí um exemplo até simples. Quando eu estou comendo a laranja, eu estou ingerindo fibras. Sim, fibras solúveis, insolúveis, que são maravilhosas para a nossa saúde, junto, logicamente, com o suco. É muito melhor eu comer a laranja do que só o suco. Então, o cacau, o chocolate é mais ou menos semelhante. Eu estou ingerindo, sim, um alimento, né? Ele tem leite, né? Leite, tem proteínas, carboidratos, gorduras, manteiga de cacau, mas os compostos bioativos funcionais, infelizmente, não. Por isso que ele não é proibido. 20 a 30 gramas por dia. Bem, mas aí você não ingeriu todos os dias, não deve. Mas, de repente, você pode comer uma barra. Não tem problema. Uma barrinha. Faz parte da somatória dos 20, 30 gramas por dia que você poderia ingerir. Mas a gente sempre insiste com relação à alta concentração do cacau, que é o que efetivamente está diretamente ligado à nossa saúde nutricional, à nossa saudabilidade. Doutor, então não tem nenhum grupo que deva evitar o consumo? Não, infelizmente, os diabéticos, né, se tiver açúcar, né, tem que evitar ao máximo. Mas uma coisa que às vezes passa desapercebido, quem tem alergia ao cacau? E aí, o que fazer? Existe uma planta que é alfarroba, que é uma vagem da alfarrobeira. Essa planta, ela é muito semelhante ao cacau, muito semelhante ao gosto do chocolate. Olha aí. E, portanto, pessoas que têm alergia, alfarroba. É uma dica simples. Paliativo. Porque, às vezes, tem crianças que têm muita alergia ao chocolate, não é mesmo? Doutor, olha, foi um prazer enorme te receber aqui hoje no Relógio Rádio TV, nesse assunto tão gostoso que é chocolate, que é falar de chocolate, aprender, tirar aquela culpa. Muitas vezes por falta de informação mesmo. Isso é verdade. Ainda mais hoje em dia, com excesso de informações, a gente fica na dúvida, né? Em quem acreditar, o que é verdade, o que não é. E aí gera uma série de culpa mesmo, como eu disse, eu acho que eu não tô fazendo bem, acho que eu não tô
comendo o chocolate certo, exagerei, enfim. E hoje, como é obrigação, né, pelo Ministério, aquela designação na embalagem, já a gente vai falar às vezes sobre você isso. fica até assustado, mas precisa conhecer. Pois é. Precisa. Bom, doutor, olha, muitíssimo obrigada. Eu vou deixar as redes sociais do doutor Durval Ribas Filho para você acompanhá-lo, então, nas redes sociais, @Durval Ribas Filho, tudo junto, @Durval Ribas Filho, e também da Abram, Associação Brasileira de Nutrologia, @Abram, com N no final, tá? AbramBR, @AbramBR. Doutor Durval, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Um ótimo dia para o senhor. Ótimo dia, doutor. Obrigado. Muito bom dia para você, que nos assistem. Obrigado, Tabata. Obrigado, Bruno, a toda a produção. Eu fico sempre aí à disposição. E lembrar mais uma vez, quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Perfeito. Coma chocolate com moderação. Com moderação. Vai fazer bem para a sua saúde. Maravilha! Nós acabamos de ouvir o Dr. Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e endocrinologista, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Gente, Relógio Rádio TV é sempre muito bom, porque são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. A gente aprende muito aqui com especialistas ao vivo. Que papo gostoso e que vontade de comer um chocolate, que eu já tô sentindo o cheirinho da fábrica artesanal de onde o Kleber está. Cadê ele, produção? Cadê o homem? Kleber Werneck, volta conosco. Como que está a produção aí de chocolate, hein, Kleber? Já conseguiu degustar algum pedacinho? Olha, Tabata, vou começar agora. Aliás, na última entrada você me chamou aí de Willy Wonka e o Serginho, minha equipe aqui, falaram que eu tô mais parecido com os Lumpa Lumpa. Realmente uma maldade aqui da minha equipe, né? Mas agora vamos mostrar aqui os chocolates aqui, como eu disse. A Ana Paula, ela é auxiliar administrativa, vai explicar pra gente. A gente pode reparar aqui, ó, que cada uma dessas embalagens tem uma porcentagem, 80%, 71%, 62%, 52%, 42%. Ana Paula, o que significa essa porcentagem no gosto, no sabor do chocolate? A quantidade de cacau que vem no ingrediente. Então, quanto maior a porcentagem, maior a quantidade do cacau. 80%, por exemplo, tem 80% de cacau e demais de açúcar orgânico. Correto. Vou pedir para o Serginho agora mostrar a Ana Paula aqui, que ela não apareceu ainda aqui. Ela que controla toda a parte administrativa, das vendas, do marketing. Então ela conhece bem e vai mostrar para a gente aqui, ó. Vou mudar de posição com ela, cada tipo de chocolate. Esse aqui primeiro, por favor. Esse aqui é 80% com cupuaçu, ele só tem 3 ingredientes, cacau, açúcar orgânico e o cupuaçu jogado na barra. Vou te dar um pedaço para você provar, para você ver a qualidade do cacau. Agora, esse é o momento, Tabata, Breno, tenho inveja. Você vai conseguir ver o nível do cacau, como ele é natural, como ele foi bem plantado, fermentado e torrado. E por último, o nível do cupuaçu. Todos os nossos ingredientes são naturais, a gente consegue rastrear desde o início até o fim da barra. Ele tem um pouquinho de amargo. Devido ao cacau, que ele é intenso, ele é forte, então você vai sentir um pouco dessa astringência, e o cupuaçu quebra um pouco. Eu vou falar que é diferente de qualquer um que eu já experimentei comprando no mercado, essas marcas tradicionais. Esse aqui, por favor. Esse aqui é o 52 ao leite com castanhas brasileiras, castanha do Pará e castanha de caju, na massa. Então eu vou quebrar um pedaço para você sentir. Você vai perceber que apesar de ser ao leite, ele não é doce, porque ele tem 52% de cacau. É suave? Ele é suave, mas não chega a ser doce. E derrete na boca, uma delícia. Isso. Olha, esse aqui a gente vai deixar para depois, porque esse aqui é muito especial. Na próxima entrada eu vou falar desse. Então, para esse aqui, para a gente finalizar. Esse daqui é o 52 ao leite. Ele é premiado na Luz, segundo lugar melhor no mundo. Ele ganhou como prêmio. Vou te quebrar um pedaço para você sentir. Aqui, ó. Fala o sabor, descreve para mim, por favor. Você vai perceber que ele é intenso no cacau. Mas você vai sentir uma leve doçura nele, porque ele começa a entrar açúcar nele. E ele entra leite. Então você vai sentir como se fosse um chocolate amargo, um dark milk, um leite amargo. Olha, se me perguntar qual é o mais gostoso, sinceramente, não dá para responder, porque todos são uma delícia. Qual que é a produção mensal aqui? Em torno de 6 a 7 mil barras no mês.
E o interessante é que tem uma bela história dessa fábrica, né? Ela é relativamente nova, são 5 anos de funcionamento e ela cresceu muito rápido. Sim, a Luz ela tem 5 anos, ela começou aproximadamente pela Josiane Luz, que é a chocolate maker. O pai dela tem a fazenda e ele tinha cacau commodity. E ela percebeu que o cacau dele era fino. Então ela mandou para análise e viu que é um chocolate bom, um cacau bom para a qualidade para esse chocolate. Então você vê que o chocolate da Luz Cacau Intenso, ele não é amargo. Ele é intenso, você sente a qualidade do cacau. Normalmente um chocolate que não tem uma boa qualidade, que não tem uma rastreabilidade boa, se sente amargor. E o da Luz Cacau não tem isso, ele é só forte no cacau. E agora, qual que é o gosto do brasileiro para chocolate? Quais são os tipos aqui mais vendidos? Hoje o brasileiro procura mais um chocolate mais natural, com menos conservante, mas ainda mais doce. Então o que vende mais é ao leite ou o branco. Correto. Tá certo então, Tabata, Breno, eu volto com vocês aí e ó, na próxima entrada eu vou mostrar para você aqui, ó, esse chocolate branco é muito especial, ele foi premiado e não tem em lugar nenhum, tem só aqui. Então me aguarde que daqui a pouco eu vou contar a história desse chocolate aí. Eu volto com você, Tabata e Breno. A aparência tá demais, hein? Demais. Dá vontade, hein? Agora, peraí, vamos recomendar ao nosso querido Kleber, porque ele foi muito afoito, muito ligeiro, tem que sentir, né? É igual vinho o chocolate, né? Aquela coisa mais... Na calma, né? Calma, Kleber, deguste esses chocolates. Gente, olha, nós mencionamos agora há pouco, até o doutor Dorval Ribas Filho, ele falou sobre a lei que foi sancionada recentemente pelo governo federal para a fabricação de chocolates no Brasil. Porque nós estávamos, consumidor, de forma geral, estava percebendo que quando ia ao mercado, alguma loja comprar chocolate, você não via mais chocolate, era sabor chocolate por todo lugar. Aí você comia, sentia aquele gosto horrível, né? De gordura, de sebo. E a gente falava, meu Deus, o que aconteceu? Cadê os chocolates de antes? Bom, depois dessa festa toda, né, de sabor chocolate por todo lugar, as regras para produção e comercialização de chocolates, ela foi fixada. Então, são percentuais mínimos de cacau para diferentes produtos. Ufa! A gente vai acompanhar agora mais detalhes na reportagem. A lei sancionada pelo governo brasileiro estabelece que, para ser considerado chocolate, o produto deve conter no mínimo 35% de sólidos totais de cacau. Além disso, a porcentagem exata de cacau deve estar estampada na frente frontal da embalagem do produto. As principais porcentagens mínimas regulamentadas por lei para cada derivado são chocolate tradicional com mínimo de 35% de sólidos totais de cacau. Desse total, pelo menos 18% deve ser de manteiga de cacau. Se for chocolate ao leite, o percentual é de 25%. No caso do chocolate branco, 20% de manteiga de cacau, que é a gordura natural do fruto. Já os achocolatados ou coberturas devem ter no mínimo 15% de sólidos ou manteiga de cacau. A legislação exige também que o uso de outras gorduras vegetais seja restrito a, no máximo, 5% do produto e proíbe embalagens ou imagens que possam induzir o consumidor ao erro. As regras valem para produtos nacionais e importados comercializados no território brasileiro. Para se adequar às novas regras de rotulagem e composição, as indústrias têm um prazo de 365 dias a partir da data de publicação da lei. As empresas que descumprirem as regras estarão sujeitas às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação sanitária. Bom, 10 horas e 25 minutos agora, nós recebemos a notícia de que morreu em São Paulo, aos 95 anos, o escritor e dramaturgo Benedito Rui Barbosa. Segundo o Hospital do Coração, onde ele estava internado, as complicações de insuficiência renal crônica foram a causa da morte. O corpo será velado nesta tarde na Bela Vista, no centro de São Paulo.
Dourado. A cerimônia será aberta ao público entre as 3 e 4 da tarde. O escritor construiu histórias que atravessam o universo rural brasileiro. O seu legado inclui tramas icônicas como Pantanal, Rei do Gado e Terra Nostra. Fica aqui os nossos sentimentos. A gente se solidariza com amigos e familiares. Bom, 10 horas e 26 minutos. Vamos acompanhar mais a previsão do tempo desta terça-feira. Será que vai chover? Será que vai fazer calor? Esquenta? Ou volta a esfriar onde você mora? É o que a gente vai saber agora na previsão. Dia de sol em Porto Velho. A temperatura sobe entre 22 e 33 graus. Em Salvador, o sol aparece, mas há previsão de pancadas de chuva de manhã. A mínima é de 22 graus e a máxima 28 graus. Dia de sol com aumento de nuvens em Campo Grande. Não há previsão de chuva. A temperatura fica entre 14 e 24 graus. Já no Rio de Janeiro tem sol, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 27 graus e a mínima 15 graus. Em Porto Alegre, o tempo segue frio. A temperatura fica entre 6 e 15 graus. Relógio, rádio, TV. 10 horas e 32 minutos agora. Vamos fazer mais um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 7 de julho de 2026. O Exército entregou à Polícia Federal as armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. 2 não foram entregues porque não estavam sob guarda dos militares. E o Ministério Público de Santa Catarina realiza uma operação que apura um cartel envolvendo políticos e empresários do setor de eventos. Segundo a investigação, contratações de shows foram fraudadas para beneficiar empresários. 2 navios-tanque foram atingidos no Estreito de Hormuz. O Irã afirmou que não haverá mais negociações de paz, a menos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cesse suas repetidas ameaças de retomar a guerra. E o ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, permanece internado na UTI do Hospital Samaritano Barra. O campeão mundial na Copa de 1994 nos Estados Unidos tem atualmente um diagnóstico de inflamação pulmonar. 10 horas e 33 minutos. Você que acompanha o Relógio Rádio TV, pela TV, pela internet, pelo rádio e gostou do assunto de hoje, já comeu o seu chocolatinho. Ou a gente fala muito de comer o chocolate, mas pode ser usado também nas receitas, né? Como o doutor tinha falado agora há pouco, fazer um bolo de chocolate, aquele bolo chocolatudo. Cobertura. Com cobertura de chocolate. Ai, que delícia. Mas como ele disse, né? Pode comer, né? Não é proibido, nada é proibido. Você pode comer com moderação. E lembre, né? Todos os dias, se você quer comer um chocolate, não vai comer o chocolate branco todos os dias, que não tem os benefícios do chocolate com mais de 60%. Você pode comer de vez em quando, ou chocolate ao leite de vez em quando. Então, eu que estava aqui, né, com um tabletinho, já a gente vai comer. Breno também está salivando. Né? Mas é aquilo, sem culpa, de vez em quando, tudo bem. Quando pode. Você viu que o doutor liberou. Liberou. Com moderação. Com moderação. Mas todos os dias, um tabletinho, mais de 60%, 70% ou mais é o ideal. Um tabletinho. Mais saudável. Se tiver oleaginosas ou frutas vermelhas, você gosta desse com amêndoas, com castanha? Eu não gosto muito não, sabia, eu gosto, Breno? É bonzinho, é bom. Às vezes eu como, né? Se eu vou assim, sei lá, na casa da minha sogra, ela gosta bastante. Aí eu como um pedacinho, mas eu não gosto muito não, confesso. Até tento por saber que as oleaginosas, elas são saudáveis. Mas, né, vou tentar melhorar.
Comer gosto, puro é melhor é ainda. gosto. É do gosto, é do gosto. Bom, vamos falar agora de esporte. Apesar do Brasil ter saído, né? Vamos secar as nossas lágrimas. Mas a Copa do Mundo continua. Você já Teve adotou algum jogão time para ontem. torcer, não? Olha, é que tem muitos ainda, né? Eu não consegui escolher um favorito. Mas eu acredito muito que a França ela vai chegar na final. Ô, gente, não é pé frio não, tá? Não é superstição não, mas eu tinha escolhido Portugal. Portugal caiu também. Caiu. Se eu mirar em outro, vai que cai, aí o pessoal vai ficar meio assim, né? Bom, vamos falar mais agora, direto do nosso estúdio, com o Gabriel Santos, o nosso menino do esporte de todas as manhãs aqui no Relógio Rádio TV. Gabriel, muito bom dia para você. Bom dia, Gabriel. Breno, Tabata e a todos de casa. Bom, ontem tivemos 2 jogaços, né, Gabriel? Vamos começar por qual? Isso mesmo, ontem tivemos o primeiro jogo do dia, Portugal e Espanha. É um jogo até morno, eu esperava muito mais pelo simples fato das duas equipes terem bons jogadores. Acho que faltou muito do Portugal nesse Mundial ainda, não foi aquele Portugal que todos nós esperávamos. Espanha também. Foi um jogo morno, a Espanha é a única seleção que não havia levado gol ainda, continua nessa questão. Portugal não conseguiu furar a defesa da Espanha e no finalzinho, já nos acréscimos, a Espanha conseguiu fazer 1-0 e conseguiu eliminar Portugal, que agora é a última Copa de Cristiano Ronaldo, que agora provavelmente se aposentará sem o título de campeão do mundo. Pois é, foi a despedida dele, né? Triste, né? Mas ele fisicamente parece tão bem. Exatamente, era algo que a gente já imaginava até mais pela idade. Também tem o Neymar na seleção brasileira, Messi, idade vai chegando, mas pelo porte físico, por toda a preparação física que ele tem, ele pode jogar mais uma Copa. Mas depois do jogo, já na zona mista, ele afirmou que realmente era a última Copa dele, que ele não vai mais atuar no Mundial pela seleção de Portugal. E com essa eliminação de Portugal, o Cristiano Ronaldo, ele se aposenta da seleção e ele fica no top 10 artilheiros da história dos Mundiais, com 11 gols, 1 atrás de Pelé e 9 atrás de Lionel Messi. É uma lenda, né? Vamos combinar, né? Pois é, e a gente tem uma reportagem, né, Gabriel, que ele deu a declaração anunciando a despedida dele e afirmou que ele está com a consciência limpa em relação ao seu legado com a seleção portuguesa. Ele bateu o martelo, hein? Gente, olha, para quem é fã dele, né, vai deixar saudades e deixa seu legado sim. Agora, vamos falar do outro jogo, então, cercado de polêmicas, né, muitas polêmicas, aliás. Estados Unidos contra a Bélgica. Diga lá, Gabriel. Bom, em meio a toda a polêmica que causou nessa última semana entre o presidente da FIFA, o Donald Trump também, e a seleção dos Estados Unidos, os Estados Unidos se despediu ontem do Mundial, perdeu para a Bélgica, foi goleada, até chegou a empatar ele no primeiro tempo ainda, mas no segundo tempo foi um passeio que foi aquele lance do goleiro no terceiro gol? Bem a minha cara, né? Fazer aquilo ali em campo. Mais uma falha em Copa do Mundo. Chutar bola, chutar grama. Exatamente, mais uma falha em Copa do Mundo, a bola sobra no pé do atacante da Bélgica, que a Bélgica já estava gostando do jogo, já estava empurrando a defesa dos Estados Unidos e conseguiu a classificação, mais uma, e agora com a eliminação dos Estados Unidos, todos os anfitriões dessa Copa estão eliminados. É algo que apimentou um pouco mais o jogo aqui no último gol da seleção da Bélgica, o quarto gol. O Lukaku fez uma provocação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em meio a toda essa polêmica, ele fez o gol e ele meio que meteu uma dancinha ali na bandeirinha de escanteio em direção ao presidente. E também a Federação Belga de Futebol, em suas redes sociais, eles postaram mais uma provocação. Aí foi nos Estados Unidos no geral, que eles postaram uma foto do Lukaku, escrito que se escreve futebol e não soccer nos Estados Unidos, fazendo uma ilusão à língua que eles usam junto com o futebol americano. Até porque a gente viu que nada adiantou. Claro, para a Bélgica, para os torcedores belgas, até teve o técnico da Noruega, disse que não poderia ser mais absurdo do que essa tentativa de Donald Trump de interferir no torneio mundial da FIFA, né? Ele que pediu a suspensão do cartão vermelho do artilheiro, né, dos Estados Unidos, que jogou ontem,
e a gente viu que não adiantou, levaram 4. E depois da notícia, que inclusive a gente trouxe, né, essa notícia ontem no programa, a gente ficou naquela expectativa de se acontecer alguma coisa, porque era nítido que a Bélgica estava dominando, estava indo para cima, então, se acontecer alguma coisa no curso dessa com história, uma atrás da orelha, algum né? Várias telefonema teorias da rolou, conspiração. Tem alguma coisa de errado, né? Mas, gente, enfim. Bom, quais são os próximos jogos, então? Espanha se classificou, Bélgica se classificou, né? A anfitriã Estados Unidos, então, caíram fora. E nem vão... já estão em casa mesmo, né? Nem precisa arrumar as malas, né? Que tristeza. Agora é só curtir. Volta para casa, né? Analisar o que fizeram de errado. Agora, quais são os próximos jogos, então, que teremos? Bom, já nas quartas de final, a França vai enfrentar o Marrocos, a Espanha vai enfrentar a Bélgica, e hoje temos o último jogo das oitavas de final, que a Argentina e Egito vão jogar às 13 horas em Atalanta, e Colômbia e Suíça também fazem o último jogo, e aí vai esperar já o resultado de Argentina e Egito. Pro chaveamento. Vamos torcer. Aí só jogão, hein? Agora as coisas começam a apertar, afunilar, e aí a gente, como estamos de fora, só ver esses grandes jogos e secar um pouquinho a Argentina também, por mim que já caia hoje. Se é que tem um lado hoje positivo. Eu sou Egito. Se é que tem um lado positivo de ser eliminado, é isso, né? Que agora você escolhe uma seleção que você simpatiza sem sofrer tanto. Eu sou todas as seleções que jogam contra a Argentina. Se a Argentina tá de um lado, eu tô do outro. Então vamos. Como típico brasileiro, né? Eu tô nesse time também. Gabriel, muito obrigada por hoje. Gabrielzinho, amanhã está de volta. Tudo bem? Valeu, Gabriel. Bom dia a todos. Um ótimo dia para você. Gabriel já pega um tabletinho aqui de chocolate, né? Merece. Gente, vamos voltar com o Kleber Werneck falando de chocolate. A gente vai acompanhar os jogos que o Gabriel disse que ainda tem hoje, com um chocolate que o Kleber vai trazer da fábrica. Será? Opa! Será? Eu escutei isso? Diga mais, Kleber. É isso aí, Tabata, é isso aí, Breno, eu tô de volta aqui da fábrica de chocolate que fica aqui em São Paulo. Vou mostrar novamente aqui o chocolate branco que eu prometi que vai ser o grande final. Mas antes de falar dele, eu quero contar um pouquinho da história do chocolate para quem não sabe. O chocolate surgiu nas civilizações maia, que viviam na América Central, ali no México e também na América do Sul. Eles descobriram que moendo e também fervendo o cacau poderiam produzir um líquido. E esse líquido, na época, chamava chocolatli, com X e TL no final, que na língua deles significa água amarga. Claro, porque o chocolate original era amargo. Só com a colonização espanhola é que eles levaram esse produto para a Europa e acrescentaram açúcar e canela, e virou uma bebida doce. E no século XIX, com a Revolução Industrial, os ingleses começaram a vender o chocolate em barras, como a gente conhece. Por falar em barra, eu vou pedir para a Ana Paula de novo aqui comentar e explicar para a gente esse chocolate branco, por que ele é tão especial. Então, o chocolate branco da Luz, ele é feito com manteiga de cacau. Então, ele é feito com 36% de manteiga de cacau. Não tem gordura de palma, não tem gordura vegetal. Você vai sentir a qualidade da manteiga do cacau e não vai ficar nenhum resquício de gordura na boca. Além disso, ele tem as lascas de coco na barra. Então, a gente compra o coco, torra ele e joga sobre as barras. Vamos tirar uma lasquinha, como a gente fez com os outros, e eu quero que você me fale, olha só, para você que está em casa, fale um pouco do sabor dele, por favor. Esse chocolate ele vai lembrar aquele doce de tacho da avó que é feito. Então ele remete à infância. Então ele traz uma inspiração para as pessoas quando comem ele. Além de tudo, quando você terminar de comer ele tá limpo a sua boca. Você não sente aquela vontade de tomar água para tirar o gosto do chocolate da boca. Realmente é muito doce, muito e suave, né? Muito suave, muito leve. Agora, ele foi tão bom que ele foi premiado. Eu vou pedir para o Serginho mostrar aqui, ó, na embalagem dele, esses selos aqui. São prêmios que ele recebeu. Conta pra gente também, Ana. Então, dentre eles, ele ganhou o terceiro lugar como o melhor chocolate branco no mundo, pela Academia de Nova York, uma degustação às cegas. Então, a Luz foi premiada e tem 3 selos agora. O que quer dizer, então, que é o terceiro chocolate melhor do mundo branco? Do mundo branco. E essa premiação aconteceu em Nova York? Em Nova York, às cegas.
Correto. Agora, uma coisa legal do chocolate também é que é uma lembrancinha, né? Aqui, sabe quando você quer dar ou precisa dar o presente para alguma pessoa, mas não pode dar algo tão caro e quer dar algo de bom gosto? O chocolate é uma boa opção, né? Isso, e pensando nisso, resolvemos presentear você com essa linda barra de chocolate para você. Eu vou ganhar uma lembrancinha? Isso, essa lembrancinha é sua para você levar. Muito obrigado. Então, Tabata, Breno, eu agradeço aí e vou agora levar a minha lembrancinha para casa. Muito obrigado. Não, para casa não. Eu espero que ele, né, fale assim, olha a lembrancinha, uma barra de, nossa, quantos quilos não tem vale. aí? Acho que ele vai trazer aqui pra Rede TV. Ele falou pra casa, não é pra casa. Sua casa é aqui. Bom, gente, olha, muitíssimo obrigada pela sua companhia nesta manhã de terça-feira. Foi muito bom. E agora a gente vai degustar o nosso chocolatinho, né, Breno? Agora pode. Ao apagar as luzes ou as câmeras, a gente e comer degustar aqui um chocolatinho, né? Gente, um ótimo dia pra você, uma boa terça-feira. Amanhã, Relógio Rádio TV está de volta às 9h da manhã e a gente espera a sua companhia. Encontro marcado às 9 da manhã, Relógio Rádio TV. Bom chocolate.